Você se lembra como era o recreio na escola nos anos 90? Se você era de leão, de gêmeos ou de virgem, você era a elite e eu sou de leão. Você era o dono da bola, o herói da rodinha. Mas se você tivesse nascido sob a constelação de Câncer ou de Peixes, a conversa era outra. Havia um estigma, uma espécie de pecado original astrológico que pesava sobre seus ombros. No clássico de Kurumada, esses dois signos não eram apenas os vilões do santuário. Eles eram a representação da decadência moral, da covardia disfarçada de poder e de uma fraqueza que doía na alma do fã. Ver a máscara da morte implorar pela vida enquanto sua própria armadura o abandonava como um objeto imundo, ou Afrodite ser obliterado pelo poder bruto de Shun, que foi forçado a abandonar sua natureza pacífica para punir a arrogância de Peixes, criou uma ferida aberta no orgulho de toda uma geração. A gente não queria ser eles. A gente tinha vergonha de ser eles. Mas o tempo passa, a narrativa evolui, e em 2006 Shiori Tenshirogi surge com The Lost Canvas. E ela não trouxe apenas novos cavaleiros, ela trouxe um manifesto de redenção. Ela pegou esses dois arquétipos que estavam em frangalhos e reconstruiu do zero, molécula por molécula. Ela transformou o veneno em um fardo de santidade e o deboche em um escudo de humanidade. A pergunta que vai guiar essa jornada hoje é profunda. Albafka e Manigold são personagens genuinamente complexos, fruto de uma escrita que compreende a alma humana, ou são apenas uma aposta segura? Um serviço de reparação histórica? Um fanservice cirúrgico projetado para estancar o sangue de quem cresceu sendo o Cavaleiro Chacota? Prepare seu café ou seu almoço, apague as luzes e se acomode. Hoje nós vamos descer até as camadas mais profundas do submundo e caminhar entre rosas que matam para entender se a honra pode ser resgatada mesmo quando seu legado começa na lama mais absoluta. Depois da vinheta, vamos lá. Salve, meu nerd, bem-vindos ao Migrante Nerd. Deixe aí o seu like que no final você vai acabar se esquecendo. Existe algo visceralmente poderoso na ideia de redenção de um símbolo. Quando falamos de Cavaleiro do Zodíaco, a armadura de ouro não é um acessório de moda ou apenas uma proteção física. Ela é o ideal metafísico. Ela carrega a vontade de gerações. E por mais de 2 décadas, as armaduras de Câncer e Peixes pareceram manchadas. Parecia que o ouro ali tinha perdido o brilho, corrompido por portadores que não estavam à altura do que Atena pregava. Precisamos ter coragem de olhar honestamente para o pecado original. Vamos falar a real, Máscara da Morte não era apenas um cara mau, ele era um niilista radical que operava sob a lógica da real política extrema. Ele defendia que a justiça era uma construção fluida, moldada pelo vencedor. Quem ganha é a justiça, ele dizia. E Kurumada, para não deixar dúvidas de que ele era um vilão, fez ele decorar sua casa com rostos de crianças. Ele não matava por estratégia, matava por prazer e retinha as almas como troféus. Era sadismo puro. E Afrodite era a corrupção da estética. A força é o poder. Ele usava a beleza não para inspirar, mas para justificar a tirania. Ambos eram sintomas de um santuário doente, onde a hierarquia de valores tinha sido invertida. O forte não protegia o fraco. O forte esmagava o fraco e chamava isso de honra. Então, como você conserta isso sem parecer artificial? Shiori Tenshirogi entendeu que não bastava fazer o Cavaleiro de Peixe ser mais forte. Ela precisava mudar a relação dele com seu próprio poder. E aqui nasce Albafka. No clássico, a beleza de Afrodite era uma fonte de narcisismo, apesar de não sendo assim no mangá. Em Albafka, a beleza é uma prisão de segurança máxima. Ele é visualmente perfeito, mas é letal ao simples toque. O seu sangue não é apenas sangue, é um veneno que não faz distinção entre amigos e inimigos. E saca a profundidade disso? Imagine crescer sabendo que seu simples contato pode matar quem você ama. Isso nos leva ao ritual de elo de sangue, algo que os Gaidens exploraram com uma sensibilidade absurda. Albafka foi abandonado quando bebê em um campo de rosas diabólicas. Ele sobreviveu porque já nasceu com uma resistência anormal. Ele foi adotado por Lugones, o Cavaleiro de Peixes anterior, e a relação deles foi baseada em um elo visceral, gotas de sangue trocadas todos os dias, durante anos, para criar imunidade. O problema, o sangue de Albafka se tornou tão tóxico que ele acabou matando o seu próprio mestre, a única pessoa que o abraçou na vida. Pensa no trauma psicológico desse cara. Ele carrega a culpa de ser tóxico demais para existir. Ele protege o vilarejo, mas vive como um exilado dentro da sua própria comunidade. Ele caminha entre as pessoas como um fantasma, recusando cada toque, cada gesto de gratidão, transformando a sua presença em uma solidão vigiada. O isolamento dele não é arrogância, é um ato de amor altruísta.
Quando ele diz não se aproxime de mim, ele não está sendo metido, ele está salvando a sua vida. Ele observa a vida de longe, protegendo o que nunca vai poder tocar. Percebem como a hierarquia aqui ela é invertida? Albafica não usa seu poder para se exaltar, ele usa o poder para se anular em favor dos outros. E quando a guerra bate à porta, o que nós vemos? Não é uma luta de quem tem o golpe mais bonito, mais preciso. É um choque de filosofias. Minos Grífon é o mestre das marionetes, o cara que trata os seres humanos como bonecos de pano. Ele tenta quebrar Albafica, não só fisicamente, mas moralmente também. Ele destrói os ossos do Albafica um por um. O que Albafica faz, ele não cai. Ele se levanta com o corpo estilhaçado porque existe uma vila atrás dele. Existe uma promessa de proteção que ele fez daquela terra. A vitória de Albafica é pírrica e lindamente trágica. Ele permite que Minos se aproxime, finge a derrota e crava aquela rosa branca saturada com seu próprio sangue venenoso no coração do juiz. Ele transforma a sua maior fraqueza, o sangue que o isolou do mundo, na sua arma definitiva. Ele morre não como um belo guerreiro, mas como um escudo humano que cumpriu a sua responsabilidade até o último suspiro, literalmente. E aquele sorriso final, ele sorri porque pela primeira vez as rosas não parecem venenosas. Elas parecem o que deveriam ser. Apenas flores. Se Albafica é a tragédia que te faz chorar, Manigold é a energia que te faz querer socar o teto. E sejamos honestos, Manigold é a resposta definitiva para quem cresceu vendo Máscara da Morte ser o cavaleiro que ninguém queria tirar no sorteio do Zodíaco. Mas o que torna Manigold incrível é a jornada dele do niilismo absoluto para o propósito sagrado. Manigold é um órfão de guerra que cresceu pilhando cadáveres para sobreviver. Para ele, a vida humana não passava de lixo. E aqui entra a figura monumental do grande mestre Sage. Ou seja, ele não puniu o niilismo de Manigold com sermões, ele acolheu. Ele mostrou a Manigold que, justamente porque a vida é curta e a morte é onipresente, cada segundo tem um valor infinito. Sage redirecionou aquela revolta para uma lealdade inabalável em algo maior. A entrada de Manigold no tabuleiro dos deuses é o grito de dependência da humanidade. Ele desafia o determinismo fatalista. Ele assume a responsabilidade de proteger o lixo que ele mesmo já foi. O deboche dele é uma armadura psicológica. Ele ri na cara do perigo porque ele já viu o inferno e decidiu que não vai se curvar a ele. No Gaiden, temos Manigold enfrentando seu próprio lado sombrio na figura do Ávido de Altar Negro. Ávido tenta seduzir Manigold com prazeres egoístas, mas Manigold rejeita tudo isso. Ele aprendeu com Sage que o ouro da armadura não serve para comprar luxo, serve para pagar o preço da paz alheia. Percebe o peso disso. Ele humaniza o signo de Câncer. Enquanto Máscara da Morte matava crianças, Manigold assume o papel de mentor e protetor. A relação dele com Sage é o pilar central aqui. Legado. Manigold respeita o mestre a ponto de dar a vida por ele. A morte dele é o desfecho de ouro técnico e emocional. Ele se sacrifica na hiperdimensão para arrancar a alma de Thanatos de seu hospedeiro mortal. Ele destrói o invólucro de um deus para que seu mestre, Sage, pudesse terminar o serviço de selar a divindade. Esse feito compartilhado, mestre e pupilo, passado e futuro, eleva o valor de legado e hierarquia a um patamar novo. Ele morre sorrindo, provocando Deus até o último segundo. Ele limpou o nome da constelação de Câncer com o próprio sangue e uma piada ácida dos lábios. Então chegamos ao momento da verdade. Albafica e Manigold são apenas uma aposta segura? Pelo viés do mercado, sim. Teixeira foi cirúrgica ao identificar as feridas do fandom. Ela removeu as falhas morais irremediáveis e o substituiu por traumas trágicos. Mas a execução transcende o fanservice. Ela deu alma aos homens. Existe uma densidade literária na solidão vigiada de Albafica e uma verdade existencial na jornada de Manigold. Eles funcionam como espelhos invertidos dos seus antecessores. Quanto Máscara da Morte e Afrodite refletiam um santuário em colapso, Manigold e Albafica refletem um santuário em guerra pela sobrevivência, onde cada vida conta. No Lost Canvas, o sacrifício não é uma opção. É uma necessidade de quem entende o seu lugar na ordem das coisas. A honra deles não vem da ausência do medo, vem da capacidade de carregar o fardo. A Albafica aceitou ser o veneno para que o mundo fosse o remédio. Manigold aceitou ser o canalha para que a morte fosse contida. Eles nos ensinam que o cosmo não é um dom genético, é uma construção de caráter. O brilho da armadura de ouro não vem do metal, vem da humanidade de quem veste. E a lição final é a redenção. Não importa o quão manchado seja o seu legado, ou quão maldito seja o seu signo. No final, o que define quem você é não são os rostos nas paredes, mas a coragem de olhar para o impossível e dizer: hoje não, hoje eu sou o cavaleiro que protege o amanhã. Albafica provou que Peixes pode ser belo sem ser vaidoso. Manigold provou que Câncer pode ser nobre sem perder a malícia.
E juntos eles provaram que a honra, uma vez que foi perdida, pode ser resgatada se você estiver disposto a pagar o preço de sangue. Então, esse meu nerd, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Se quiser ajudar o canal, nós temos o QR Code da Amazon aqui bem grandão para você fazer qualquer compra lá, sem acréscimo de preço. E eu recebo um pedacinho que faz toda a diferença aqui no canal. Se quiser outras formas de ajudar, nós temos aqui o Hypak, que é importantíssimo. Você pode mandar um valeu demais, você pode, por favor, se tornar membro do canal. O valor é muito, muito baixo, é simbólico, ou se nada disso te satisfazer, a sua curtida por si só já faz toda a diferença também, beleza? Espero você no próximo vídeo. Forte abraço.